Voltando com o Garagem 14 na TV Cidade, hoje o entrevistador sendo entrevistado. É isso aí. Agora sim. Agora ficou bom. Os Eles, durou quanto tempo, Darwin, os Eles? Cara, os Eles, cara, ele foi, na verdade, durou até no início dos 90, por aí, né? Foi 89, por aí. Na verdade, durou 4 anos, assim, né? De banda mesmo, né? Porque teve o começo dos ensaios, aquelas coisas. Você pode falar o nome dos integrantes que faziam parte dos Eles? Hoje em dia, o único que ainda se mantém tocando, na verdade, é o Léo, que toca no Papas da Língua. Eu, que toco ainda, né? O resto tudo seguiu profissões liberais e tal, né? Um é médico, outro é administrador de empresa, 2 são administradores de empresa, né? E a gente continua na música, tendo a música de fundo, né? E por que os Eles chegaram à conclusão de acabar a banda? Não, na verdade, assim, não é questão de acabar a banda, é que banda é que nem casamento, né, cara? Chega uma hora que ninguém se aguenta mais, né, do dia a dia, né? Muito viaja junto, dorme junto e Mais aquela... que a própria família, né? Sim, mais que tu fica mais tempo com a banda do que com a família, na verdade, né? Aí, depois da banda Os Eles, já surgiu os Rebeldes ou ainda não? Sim, na verdade, os Rebeldes surgiu com os Eles também, né? Porque o embrião dos Rebeldes fui eu, né? O baterista dos Eles e o baixista que fazia a nossa mesa de som, né? Esse foi os Rebeldes, né? Virou o trio. A primeira formação foi um trio. Sempre foi um trio, né? Rebeldes, né? Com integrantes dos Eles. Com um integrante dos Eles, que é o baterista, e mais o cara que tocava fazia a mesa pra nós, tocava baixo, né? Aí chegaram a gravar alguma coisa com os Rebeldes com essa formação ou não? Sim, nós gravamos lá em Porto Alegre, na verdade, naquela época nem tinha... a gente gravava umas fitas demo, né? Fita de rolo ainda, né? E as rádios tocavam, as rádios... Foi a primeira música gravada dos Rebeldes, então? Cara, foi fotografia, eu gravei lá, né? Sex Appeal, que o pessoal aqui conhece. E vou tocar um pouquinho dessa já nessa primeira formação, que depois foi regravada com as demais integrantes. É que na verdade foi uma gravação meio caseira, isso aí, né? Mas rodava nas rádios lá, né? Olhando tua fotografia, sinto saudades daquele verão. Teu rosto moreno, tua pele macia, subo as paredes de emoção. Então, com a mão, eu pego o telefone, te ligo, te digo, é um perigo, eu aqui sozinho, então. Essa, na verdade, foi a primeira música. Mas foi o hit que projetou os Rebeldes, né? Cara, foi assim, ó. Eu gravei em Porto Alegre em 86. Não me lembro bem a data certa, mas entre 86 e 88, por aí. E rodou bastante lá em Porto Alegre, né? Ela rodou nessa época, depois foi regravada, rodou também na terceira vez mais ainda. Mais ainda. Uma música... E se hoje for regravado, com certeza. Com certeza, o pessoal curte bastante a música. Inclusive o pessoal entra no Orkut, né? Quem quiser entrar no Orkut do Darwin Billy Boy, né? Tem gente pedindo a gravação original lá de Porto Alegre, cara. Um cara esses dias me pediu, né? Tu tem aquela gravação que eu vi na Ipanema, que rodava muito na Ipanema lá. A única rádio que dava força para as bandas lá do Sul, lá, né? Bandas independentes, né? Bandas que não tinham gravador. E rodava bastante lá na Ipanema. E a história de vir para Bento, Darwin? Vim trabalhar em Bento e acabei ficando aqui, né? E aí surgiu a primeira formação dos Rebeldes de Bento Gonçalves, aí com o Lelo e o Zine. Lelo e o Zine. Foi bacana, porque eu vim pra cá, não conhecia ninguém aqui, fui uma noite no Atalaia, ali no bar do Atalaia, Zero, né? E aí acabei dando uma palhinha, lá tinha uma banda de Porto Alegre tocando, os amigos meus, acabei dando uma palhinha e acabei frequentando o bar e tal, e comecei a tocar lá, e no fim, quando eu vi, tava com os Rebeldes formados ali. Foi no Atalaia, o embrião dos Rebeldes aqui na Serra, né? E aí foi lançado um CD independente também, o primeiro dos Rebeldes com a formação de Bento. Isso. Qual uma música que faz parte desse CD aí? Esse CD rodou bastante, né? Com várias músicas aí, né? Esse dia eu tava tocando essa música e lá
no Joey, né? Um bar que a gente tocava muito lá em Garibaldi, né? Toca ainda, né? Quem tinha 17, essa música é pra quem tem 17, né? Quem tinha 17 naquela época, hoje tem quase 30, né? Verdade. É verdade. Ela tem um sex appeal que me deixa mil. Ela tem 17, mas promete, mete muito. Mas ela tem um sex appeal que me deixa mil. Ela tem 17, mas promete, mete muito. Essa foi uma... Sex appeal. Cara, nessa época, aqui em Bento, quando a gente lançou, era bem bacana a cena roqueira aqui de Bento Gonçalves, né? Teve uma época muito forte aqui de shows, os clubes Os clubes, o Ipiranga fazia bastante shows lá. Inclusive com os eles, vim tocar várias vezes no Ipiranga, aqui antes de vir para Botafogo também. Botafogo, o Susfa também, né? Todos os clubes eram bons de fazer show, né? E tinha um cenário roqueiro bacana aqui, tinha o pessoal da Tribo, né? Tinha a Velharia. Depois veio a Sociedade Anônima, mais adiante, né? Um pouquinho. Várias bandas, o cenário roqueiro aqui de Bento Gonçalves era bem forte na época, né? Mas o Rebeldes, vamos dizer assim, a explosão que teve foi com a formação que veio após essa. Sim. Que aí teve clipe na MTV, teve tudo mais, que aí com a formação do Jonas, o Davi, né? O Forte. E o Scott fez parte também na gravação do CD. O Scott hoje está morando em Londres, né? O Jonas toca comigo ainda na banda atual que eu tenho. O Davi um pouco afastado da música, mas está tocando também com o pessoal, né? E o Marcel, que tocava bateria, está morando no Rio de Janeiro, né? Uma música que foi feita, o clipe para MTV foi o Canalha? O Canalha. O Canalha. Como é que surgiu essa história de conseguir botar o videoclipe na MTV, uma TV nacional? É difícil, acredito eu. É difícil, cara, principalmente com uma banda independente, né? Mas a gente já estava fazendo shows em São Paulo há bastante tempo, né? E a gente resolveu gravar o clipe sem intenção de colocar na MTV, né? Mas o nosso produtor que fazia, na época que fazia a nossa produção, o Cássio Camati, né? Ele, não sei como, cara, ele disse, não, o clipe de vocês vai entrar na MTV, imagina, né? E aí quando um dia, de repente, a gente viu e apareceu o clipe lá, sem mais ou menos, né? E aí até participaram de um concurso que tinha pro pessoal votar na internet e tal. Sim, com o Marcelo Nova, que tava... Isso. Foi bem no começo desse negócio de votação pela internet, né? Tinha um programa lá, o Ultrassom, lá, um programa que o Edgar... Não é Edgar Scandurro, o Edgar da MTV apresentava. mas o Edgar Scandurro estava lá também, né? E no dia que a gente tocou, tinha uma banda de Curitiba e nós aqui do Sul, né? E o Marcelo Nova, que era do Camisa de Vênus, né? Foi um dos jurados e tal, e foi muito bacana lá. Também foi a primeira banda gaúcha a aparecer no programa do João Gordo, né, cara? Levamos vinhos pra ele da Aurora, né? Na época, a Aurora nos cedia vinhos e coisas, a gente levava pro pessoal lá em cima. E o Marcelo que gostou muito do som de vocês. Sim, o Marcelo gostou, né? E inclusive ele falou que quando viesse pro Sul, a gente tocaria com ele, mas a gente nunca perdeu o contato com o Marcelo Novo. Mas vou chamar já que tu não chama, vou chamar Vamos chamar o comercial. Garagem 14 saindo!